O vídeo de hoje é para você que está acompanhando uma criança em processo de alfabetização. Eu recebo muitas mensagens de famílias que estão ansiosas para que a criança leia e escreva logo, sem perceberem que a criança já está escrevendo. Por isso, é importante aprender e refletir um pouco sobre esse processo. E falando em refletir, para mim, uma das coisas mais importantes é que nós adultos possamos permitir que a criança levante hipóteses sobre a escrita e reflita sobre ela. Por isso, eu sempre oriento os pais, os familiares, a não apagarem a produção da criança. Mas por quê? Porque, gente, a criança ela precisa ver o que ela fez e ver o que é correto. E aí ela vai ter a oportunidade de refletir sobre a sua escrita. A partir daí, o adulto vai poder explicar para a criança como que é, por que é, de uma maneira lúdica, inventando uma história, por exemplo. Eu tenho certeza que com o tempo, na próxima produção espontânea, a criança vai se lembrar deste momento. A escrita e a leitura são processos de construção e reconstrução, até a criança se apossar do código linguístico e dominá-lo. De acordo com a teoria da psicogênese da língua e da escrita, toda criança vai passar por 4 fases até que esteja alfabetizada. Mas por que é importante saber disso? E quais são esses níveis? A importância de se descobrir em qual nível a criança está é para definirmos estratégias de acordo com a necessidade daquela criança, para ela passar para a próxima fase. Se eu sei que a criança está em determinado nível, então eu vou adotar estratégias, por exemplo, a estratégia X ou Y, para ajudá-la neste processo. Lembrando, gente, que tudo é escrita. Pode até não fazer sentido para nós, adultos, mas para a criança faz e você entenderá o porquê agora. Vale ressaltar que o estudo da psicogênese da escrita foi elaborado por Emília Ferreiro, uma das maiores influências brasileiras para educadores e toda a comunidade escolar. Ela dividiu os níveis de escrita em 4 e eu vou falar um pouquinho sobre cada um e exemplificar. O primeiro nível é o chamado nível pré-silábico. As produções nessas hipóteses de escrita são marcadas pela não correspondência entre partes do que é falado e parte do que é escrito, ou seja, sem correspondência sonora. Também são características o uso aleatório de letras e a preferência por algumas letras independentemente da palavra ser escrita. A criança pode insistir no uso de letras do próprio nome, pois, por exemplo, o nome é um modelo conhecido que gera confiança e funciona como um pequeno alfabeto para ela. Ainda podem ser encontrados nessa hipótese de escrita outros elementos gráficos, como, por exemplo, os números ou até mesmo as garatujas, que são chamados de rabiscos. Mesmo nesses registros tão primitivos, existe muita intencionalidade por parte dos pequenos. Alguns já escrevem da esquerda para a direita, na horizontal, e assim nos revelam que eles já conhecem algumas características do nosso sistema de escrita. O próximo nível é o nível silábico. Esse nível é dividido em 2. Tem o nível silábico sem valor sonoro e o nível silábico com valor sonoro. No nível silábico sem valor sonoro, a criança percebe que é possível representar graficamente a linguagem oral. Ela tem um conhecimento limitado das letras do alfabeto e de sua forma gráfica. Ela também utiliza de letras que podem não representar os respectivos sons. E após escrever uma palavra, ela vai acrescentando mais letras. Por fim, ainda nessa fase, a criança pode escrever uma frase inteira utilizando uma letra para cada palavra. Já no silábico com valor sonoro, a criança já tem um conhecimento da maioria das letras do alfabeto e de sua forma gráfica. Ela tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras. Ainda acontece de ela escrever uma palavra e acrescentar mais letras. Mas também é possível que escreva uma frase inteira utilizando uma letra para cada palavra também, tá bom? A próxima etapa é a etapa silábico-alfabética. Nessa fase, os alunos que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra, eles não se contentam mais com isso. E aí, nessa construção do conhecimento, eles passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos em que a criança vai escrever atribuindo a cada sílaba uma letra, e em outros, ela vai representar as unidades sonoras menores, que a gente chama de fonema.
Já os alunos na hipótese alfabética, que é a quarta fase, elas compreendem o sistema de escrita alfabético, entendendo que cada um dos caracteres da palavra corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba. Ela já vai conseguir reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, caracterizando a nossa escrita convencional. Ela vai dominar, enfim, o valor de todas as letras e sílabas. E agora a sua preocupação e os seus questionamentos serão de acordo com a ordem ortográfica e textual. Entender cada nível ajuda você, familiar, a entender que esse processo deve ser respeitado, entendendo o ritmo, o saber e a fase de cada aprendiz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você conhece alguém que tem um filho que está nessa idade de alfabetização, por favor, compartilhe, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou responder nos comentários com muita atenção e carinho. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo!